Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite, sempre agradecendo por aqui estarmos conectados com essa espiritualidade que tanto tem nos amparado e protegido. Hoje o Hélio fará a prece por nós e Luciana encerrará com a prece e logo após a música, Hélio fará a prece por nós. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, infinita bondade e misericórdia, que Ele possa jorrar sobre todos nós as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor, para que possamos continuarmos firmes nos nossos propósitos, de caminhar, de avançar, de evoluirmos, de sermos criaturas melhores. Hoje, especialmente, Senhor, pedindo pelo nosso irmão Antônio Augusto Tavares, que desencarnou no dia 11 passado, que ele seja abençoado pelas forças maiores, que ele seja amparado, e que a família que aqui ficou também seja amparada e protegida. Ele é irmão da nossa companheira Ana Tavares, Ana Maria Tavares, que sempre está conosco nos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos dê bom ânimo, serenidade, para que continuarmos a nossa jornada. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, mas podemos sair vitoriosos no final desta batalha. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje é avancemos, né? Então, nós temos que avançar. É um atributo do espírito caminhar, evoluir, desenvolver, crescer. E a nossa caminhada começou lá no princípio, quando fomos criados simples e ignorantes. Aí começamos a nossa marcha, caminhando, seguindo em frente, vencendo as batalhas do caminho, superando as dificuldades, passando pelas provações, pelos atalhos do caminho, pelas lutas, e assim estamos caminhando. Chegamos onde estamos hoje porque caminhamos. E temos muito que caminhar ainda, temos muito que avançar ainda. Então, essa caminhada ela é infinita. E para caminhar, nós temos que ter alegria, tanto no sofrimento, quanto nos jugos da vida, no serviço, na fé, na doação, ou seja, devemos estar sempre ligados ao Pai, para que essa caminhada seja tranquila, seja eficiente, seja vitoriosa. Então, que a gente possa continuar a nossa jornada com amor, com confiança, com serenidade, com sinceridade, e sabemos que nós não estamos sozinhos. Por mais que achamos que estamos abandonados, Deus está conosco, nossos anjos guardiões, os espíritos orientadores do crescimento humano estão nos auxiliando, nos ajudando, e nós vamos buscar.
crescer cada vez mais. Então, nós, como diz a música de Geraldo André, caminhando, cantando e seguindo a canção, né? Somos todos iguais, braços dados ou não. Então, vamos, ou sozinhos, de mãos dadas com alguém, mas vamos continuar avançando. É um atributo do Espírito, a conquista de si mesmo, a vitória sobre si mesmo, e temos que ir em frente. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Então, Denilson, pode mudar para mim, por favor? Então, uma pergunta, para que serve o horizonte? Tem uma história que diz que certa vez um homem chegou no céu e perguntou para Deus, e falou com Deus, Deus, a sua criação é perfeita, tudo que o Senhor criou é perfeito, atende plenamente às nossas necessidades, né? Tudo de acordo, tudo que o Senhor criou é perfeito, exceto, mas exceto o quê? O horizonte. O Senhor criou o horizonte não serve para nada. Olha, o horizonte é uma coisa inatingível. Se eu dou um passo em relação ao horizonte, o horizonte afasta de mim um passo. Se eu dou 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte afasta de mim 10 passos. Se eu dou 100 passos, ele afasta 100 passos. Se eu caminho 1 quilômetro em direção ao horizonte, o horizonte afasta de mim 1 quilômetro. Então, não tem sentido o horizonte, ele é inatingível. Deus falou, mas então você não entendeu por que serve o horizonte. Então, para que serve, Senhor? Serve para que a gente possa caminhar. Então, todos nós temos o nosso horizonte. Nós caminhamos em direção a esse horizonte. Os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos estão nesse horizonte. Então, nós temos que caminhar. Se sonhamos ser alguma coisa, temos que caminhar em direção a esse sonho. Realizar esse sonho requer caminhar, requer esforço, requer boa vontade, requer fé, requer confiança em si mesmo, confiança no Pai. Então, o horizonte está aí, para todos nós. Se eu quero ser, por exemplo, médico, eu tenho que chegar nesse horizonte, formar em medicina. E aí não para, porque eu tenho que continuar caminhando, continuar a minha jornada. E assim, esse horizonte é algo que nós temos que estar sempre buscando. Bom, e aqueles que falam assim, mas eu estou sobrecarregado, estou aflito e sobrecarregado. Qual é o horizonte que eu devo buscar? E qual que é o horizonte? Jesus, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E se eu quero chegar a Deus? Olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mais uma vez, nosso horizonte é o Cristo, é Jesus. Então, nós temos que ter em meta que a chegar a Jesus é um ponto ideal. Jesus é o nosso horizonte. Então, nós temos que continuar a nossa marcha, continuar o nosso esforço, a nossa perseverança em busca desse horizonte maior, que é chegarmos, né, a Jesus. E para chegar a Jesus, ele nos disse, tome sua cruz e siga-me. Então, não é ele vai tirar o peso do nosso ombro, pelo contrário, nós temos que seguir o Cristo com o que nós temos, com as nossas imperfeições, com as nossas provas e expiações, com as nossas lutas de cada dia, mas com confiança, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos seguir a marcha. E essa caminhada, nós temos o horizonte, nós temos o caminho, agora a caminhada é por nossa conta. Nós temos que caminhar, então nós temos que ter consciência do rumo que estamos tomando, da direção que estamos dando à nossa vida. Então, vamos encontrar obstáculos? Sim, muitos obstáculos no caminho. Mas, segundo o André Luiz, nós devemos ser que nem o rio. O rio só chega no mar porque ele aprendeu a desviar os obstáculos do caminho. Então, que nós também tenhamos essa clarividência, essa percepção de enxergar os obstáculos e contorná-los. Porque, às vezes, nós não enxergamos o obstáculo e ficamos perdidos no caminho. Ou enxergamos o obstáculo e ficamos brigando com ele. Então, nós temos que ter a prudência do rio, desviar e seguir em frente. Não parar para brigar, não parar para discutir, não parar para reclamar, não parar para duvidar, e sim, seguir em frente, porque o nosso horizonte está lá na frente. Então, vamos continuar caminhando, vamos continuar buscando,
vamos continuar serenos e vamos continuar confiando em Deus, na sua misericórdia, no seu amor, no seu amparo, vamos continuar acreditando nas forças superiores que nos governam, e assim a gente vai superando, a gente vai vencendo, a gente vai crescendo em espírito, crescendo como ser humano, crescendo em espírito. Denilson, passa o terceiro para mim, por favor. Então, meus irmãos, a base do nosso estudo é esse versículo de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14. 13 e 14. Bom, as cartas de Paulo aos Filipenses é denominada Cartas da Alegria. E quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava em prisão domiciliar em Roma. Ele foi preso na Palestina, foi preso em Jerusalém, conduzido para o forte de Antônia, onde Jesus foi torturado. Então ele ficou preso lá. Só que ele era cidadão romano, então ele recorreu, tinha direito de recorrer ao Império Romano, ao César. Então ele recorreu ao César e foi conduzido a Roma, e aí ficou em prisão domiciliar lá na casa de Lino e Cláudio. Não é de Hélio e Cláudia não, gente? É de Lino e Cláudia. Né? Então Paulo ficou lá, nessa prisão, e nessa prisão domiciliar ele escreveu aos Filipenses. Filipe era uma cidade da Macedônia, fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Então, é uma cidade que tinha algumas características. Primeiro, lá não tinha sinagoga, porque o número de judeus lá era infinitamente pequeno, então não tinha sinagoga. E Paulo pregava na rua ou em alguma casa de conhecido lá. Então, lá ele fundou essa igreja dos Filipenses, 50 anos depois de Cristo. Né? Então, ele fundou essa igreja, é a primeira igreja dentro do território europeu, e ele fundou essa igreja na sua segunda grande viagem missionária. Foi nessa época que ele fundou essa igreja, e em prisão em Roma, quem o ajudava era os filipenses financeiramente, porque ele não tinha condição, não aguentava mais trabalhar, já estava velho, não tinha mais condição, então os filipenses que mantinham financeiramente Paulo em Roma, para que ele pudesse sobreviver, porque o império não dava alimento, não dava roupa, não dava nada para ele, simplesmente ele tinha a casa lá do Lino e da Cláudia para que ele pudesse dormir. Então os filipenses é que davam para ele essas coisas, né? Então, por isso que, apesar de ele estar preso, ainda ele escrevia com alegria, porque Paulo tinha confiança no futuro, ele tinha certeza no futuro. E aí ele manteve sozinho, porque quem o acompanhava na época, afastaram, uns por medo, outros por, assim, não querer envolver com as coisas. Então, numa carta dele, ele diz que somente Lucas estava com ele. Então, somente Lucas estava com Paulo nessa jornada, nesse final de época. E, no momento lá, ele foi julgado, era um momento de festa em Roma, porque estava reinaugurando os circos. Então, nesse momento, então Nero o julgou, ele foi conduzido para Hóstia Tiberina, ou para a foz do rio Tiberes, né, e lá ele foi decapitado por um soldado. Ele não foi crucificado porque ele era cidadão romano, e por ser cidadão romano, não podia ser crucificado. Então, a pena de crucificação só para quem não era romano. Então, vamos ao estudo. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
avanço para que se encontre diante de mim. Então, Paulo está fazendo nessa abordagem, está olhando para si mesmo, ele está fazendo uma reflexão sobre tudo que ele viveu ao longo da sua caminhada. Então, para mim, ele voltou lá em Tarso, a sua infância, como criança, né, como adolescente, ele brincando, ele estudando, né, teve uma educação básica judaica lá em Tarso, as escolas eram na casa, o pai dele era muito rico, tinha condição de favorecê-lo ao estudo, né? Ele tinha formação grega, ele estudou na Universidade de Tarso, da ação grega, tinha cidadania romana, como já falamos, e quando ele tinha 16 anos, ele foi para Jerusalém, para estudar no Templo de Jerusalém, Templo de Salomão, que eu fui para Salomão, aquele templo tão suntuoso, né? Então lá ele estudou a Torá, as leis judaicas. Então, com o mestre, o nosso mestre Gamaliel. Então, é o mestre dos mestres. Então, ele se formou, voltou para Tarso. Em determinado momento, substituindo Gamaliel no Sinédrio. Então, ele voltou para Jerusalém, vestiu a capa de doutor da lei e começou a sua jornada. Conheceu Abigail, né, convidou Abigail para ver a execução de uma pessoa. Chegou lá, Abigail viu que era Estevão, seu irmão, né? Então ela também vinculou-se ao cristianismo, foi instruída por Ananias. E Paulo, nós conhecemos Paulo como Saulo, né? Não Paulo, Saulo de Tarso, como perseguidor dos cristãos. Mas chamado de perseguidor dos cristãos é uma forma politicamente de chamá-lo, porque, na verdade, ele era um cruel perseguidor. Torturava, prendia e matava. Ele não tinha dó dos cristãos. Em determinado momento, vamos voltar atrás um pouquinho, ele mandou prender, certa vez, Pedro e João. A única voz que ele ouviu para libertá-los foi a voz de Gamaliel. Então, certas vezes, ele pediu autorização ao Sinédrio para viajar até Damasco, a fim de encontrar com Ananias, porque ele tinha uma coisa resolveu com Ananias, porque Ananias que tinha instruído Abigail ao cristianismo, tinha indicado que conduziria ao cristianismo, e ele sentia-se ofendido com isso. Então, ele recebeu essa autorização, inclusive essa autorização é inconstitucional, porque ele está viajando para outro país. Então, as leis do outro país não permitiam, mas ele foi assim mesmo. Então, chegando na porta de Damasco, para aquela passagem, né? Ele caiu do cavalo, perdeu a capa de doutor da lei naquele momento. Então, naquele momento, uma luz o ofuscou, uma luz o derrubou, e essa luz fez ele enxergar alguém. Quando ele enxergou alguém, ele viu Cristo, viu Jesus. E ele ficou. Naquele momento, era um momento de justificar. Ele não justificou, simplesmente ele falou: "Oh, mestre Jesus, né, você está me enganando, porque você teria de vir numa luz, com uma espada, e libertar o povo de Israel, do jugo, dos romanos, mas você nasceu." Ele não justificou. "Olha, eu estou aqui porque eu não sabia que você era." Ele simplesmente olhou para o Cristo, né? Então, naquele momento, se perguntássemos a Tarso, a Paulo, a Saulo, se perguntássemos a ele: quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar o mundo novo, quando lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a atitude dele, de perseguidor. Ele fala: olha, o que quer que eu faça daqui para frente?
Então, Jesus orientou a Damasco procurar por Ananias, daí nós conhecemos a história. Bom, para fazer uma pergunta para todos nós: quando é que Jesus nasceu para nós? Quando Jesus, nós encontramos, assistimos, sentimos Jesus nascer em nós? Em que momento da nossa vida? Né? Então, depois de Damasco, ele frequentou algumas vezes a sinagoga, mas como ele já tinha se transformado, tinha perdido a capa de doutor da lei, ele começou a ser perseguido e fugiu, foi para um deserto, encontrar com Gamaliel. Quantas vezes nós necessitamos ir para o deserto? Quantas vezes nós já fomos para o deserto? Ir para o deserto não é a gente se isolar do mundo, é a gente ir para dentro de nós mesmos para refletirmos a nossa caminhada, refletirmos a nossa jornada. Quantas vezes nós já fizemos isso? Avaliar a nossa conduta, olhar para trás e ver o que passou, o que nós superamos na caminhada, o que nós temos que enfrentar no futuro, o que temos que descartar, o que temos que acrescentar na nossa vida. Então, o deserto, e para o deserto, às vezes, é fundamental. Nós precisamos, às vezes, parar, olhar para dentro de nós mesmos, buscar a nossa companhia, conversar conosco mesmo. E, às vezes, a gente não faz isso. Nós nos abandonamos muito. Às vezes, nós ficamos sozinhos, porque nós não temos coragem de olhar para nós mesmos, não temos coragem de conversar conosco mesmo. Então, o exemplo de Paulo é fundamental. Esse buscar a si mesmo, a fazer uma avaliação da sua vida. Então, Paulo ficou com Gamaliel há algum tempo, refletindo, repensando e reconstruindo, e construindo um futuro. Uma caminhada longa. Daí surgiu, né, Paulo de Tarso. Né? Paulo que, na sua infinita luz, ele não titubeou. O que eu tenho que fazer? Né? O que é que eu faça? É o apóstolo dos gentios. Então, vá e leve a palavra do Cristo, a palavra de Deus, aos gentios. E ele saiu. Coragem, perseverança, tolerância, disposição e fé. Nós teríamos coragem de fazer o que ele fez? Né? Naquela época, os aeroportos não eram tão aconchegantes como são os de hoje, né? As viagens não eram tão rápidas como as de hoje. Então, uma viagem durava muito. Ele ia a pé, a cavalo, às vezes de barco, desviando do caminho, porque os caminhos eram cheios de salteadores, então eles tinham que passar por atalhos complicados. E ele chegou em muitas cidades onde ele chegou e foi açoitado, foi apedrejado, foi preso. E tudo isso pelos próprios irmãos judeus. Os gentios não o apedrejaram, exceto uma vez, que o açoitaram, mas todas as vezes que ele foi expulso da cidade, que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele foi humilhado, que ele foi escaneado, foi por judeus, não foi pelos gentios. Então, mesmo assim, ele saía, e muitas vezes ele voltou àquela cidade, recebeu o mesmo tratamento, mas voltava. Ele era artesão, ele aprendeu essa arte de artesão com o pai, porque naquela época os filhos tinham que ter uma profissão. Então, ele fazia, durante o tempo livre, ele fazia suas roupas, né, de couro para vender, para que ele pudesse se manter e sustentar nessa caminhada. Então, ele não tinha, igual a gente vê muita coisa acontecendo hoje, as pessoas, para fazer uma palestra, para levar alguma coisa, precisa de hotel do tipo estrela, precisa de passagem de avião, precisa de dinheiro, precisa disso, daquilo, precisa de água gelada, de pessoas para... Então, Paulo não tinha nada disso. Ele simplesmente se doou para levar uma luz às pessoas. Então, o que Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeu, ele é um exemplo disso. Deu de graça o que de graça recebeu. Então, nossa mediunidade é um dom. E nós precisamos fazer dessa mediunidade luz, iluminar, fazer com que ela seja luz para iluminar tanto o nosso caminho, a nós mesmos, quanto o caminho daquelas pessoas que estão conosco na caminhada. Então, Paulo, na sua jornada, na sua infinita jornada,
ele foi luz no caminho de muita gente. Ele foi luz no caminho de tantas pessoas. Quando ele olhava para trás, como faz aqui, ele não ficava lamentando o passado. Ah, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Ah, se eu soubesse, eu não teria feito aquilo. Ele não se preocupou com isso. Então, o passado ficou. Ele não ficou preso ao passado. Ele não se lamentava, não se aprisionava ao passado. Pelo contrário, ele libertou do passado, porque o passado é algo que não nos deve prender. E quantas vezes nós estamos presos ao passado? Por culpa, por saudades, por ressentimento, por arrependimento, às vezes estamos presos lá, então nós estamos muitas vezes presos ao passado, não avançamos, porque estamos olhando para trás. E quem corre, Paulo comparava isso a um atleta. Se o atleta correr olhando para trás, ele não chega ao seu objetivo, ele não vence a jornada. Então, se a gente ficar correndo, olhando para trás, a possibilidade de a gente cair é muito grande. Então, se temos que avançar, vamos avançar. Né? O passado é para ser corrigido no presente. Então, no meu presente, eu vou corrigir meu passado. Se eu ficar preso lá no passado, eu não vivo o presente e, consequentemente, não corrijo o que eu tenho que corrigir em mim, o que eu devo construir para o meu futuro. Então, o meu presente é fundamental. Então, ele fala, né, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E nós ficamos apegados ao passado, apegados a uma roupa velha, apegados a um momento, apegados a uma raiva, apegados a um remorso, apegados a um ressentimento, a uma mágoa, e aquilo não nos faz crescer. Nós não avançamos. Então, nós precisamos libertar do passado. Se queremos chegar adiante, temos que avançar para as coisas que se encontram diante de nós. O que encontra diante de nós? Qual é o nosso objetivo na vida? Qual é o sentido da nossa vida? O que devemos conquistar para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual? Eu tenho que fazer. Cada um sabe de si, cada um conhece a si mesmo. Se não conhece, vamos fazer aquilo que o Paulo fez. Vamos entrar para dentro de nós mesmos, vamos conversar conosco, vamos fazer com que a nossa luz brilhe, para que a gente possa entender a mensagem de Deus, para que a gente possa entender nossos objetivos na vida. Nós precisamos muito mesmo conversar conosco nesses momentos de solidão, que não é solidão. Quando você está com você está em boa companhia. Porque às vezes a gente acha que a gente não é uma boa companhia para nós mesmos, mas nós somos uma boa companhia para nós mesmos. Nós precisamos entender isso, que às vezes nós queremos, estou sozinho, e buscar uma companhia, e nós buscamos, às vezes, os piores lugares e as piores companhias. E de lá, em vez de a gente melhorar, nós pioramos. Então, vamos trabalhar para a nossa grandeza espiritual. Né? Porque nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe. E para essa luz brilhar, nós temos que mantê-la acesa e trabalhar para que a potência dessa luz aumente. Como que eu faço para aumentar a potência da minha luz? Pondo em prática a lei de amor que o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. Então, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que amar ao próximo e tenho que cuidar do próximo. E assim, eu estou provando que eu sou capaz de amar a Deus. Tá? Pela lei de amor é que nós vamos vencer a nós mesmos. Porque às vezes nós queremos vencer o outro. E Paulo não preocupou com isso. Tanto é que ele morreu tranquilo. Ele sabia, né, que a sua jornada após Damasco, ele se tornou um homem em Cristo. Paulo, um homem em Cristo. Ou seja, ele assumiu o Cristo, ele vivenciou o Cristo, ele seguiu com o Cristo. E às vezes nós precisamos pensar muito nisso, porque será se estamos com Cristo? Será se somos Cristo? Será se estamos atendendo às recomendações que o Cristo nos recomendou? Será que estamos cumprindo? Então é necessário que a gente tenha essa disposição, essa
maneira de olhar para nós mesmos com mais carinho, com mais cuidado. Cuidar. Porque se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? Se eu não amo a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Então, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. Isso tudo está resumido no Evangelho, nas cartas de Paulo. Então, nós temos todos esses recursos nas mãos. Então, vamos utilizar bem esses recursos, porque é o caminho que nós temos que seguir, é a nossa cartilha, as recomendações que temos que seguir para caminharmos por caminhos seguros. Claro, às vezes vamos ter que fazer viagens, como Paulo fez, essas viagens espirituais, de tortura, de tudo, mas vamos com fé, vamos em frente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que a gente tenha disposição, fé e confiança para caminharmos. Que Deus nos abençoe a todos vocês, abençoe vários de cada um de vocês, abençoe a família, né? E que a gente possa manter no nosso lar a luz crística sempre acesa, sempre brilhando, sempre, né, nos dando segurança e proteção. Que assim seja. Obrigado, Hélio, pela sua contribuição aí, um resumo, né, da vida de Paulo, que foi muito grandioso para nós aí. Muito obrigado, viu? E em sua homenagem, como não poderia ser diferente, nós vamos fazer a música que ele tanto gosta, né, em homenagem à nossa querida Meimei também. A música Confia Sempre. Vamos encerrar aí, sintetizando um pouco aí do estudo que o Hélio trouxe para a gente. A música Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo o ar com sua luz celeste, acima de ti mesmo. Crê, trabalhe, esforça-te no bem, e espera com paciência. Tudo passa e se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus em si, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Levamos nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecemos a equipe espiritual, os nossos companheiros de trabalho do Grupo Espírita Bem-Mei. Agradecemos pelas palavras da noite, pela oportunidade de mais aprendizado, de conhecimento. E rogamos, ó Pai, a perseverança para que possamos continuar avançando sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos aprender cada vez mais e colocarmos em prática cada um dos nossos ensinamentos. Agradecemos ao Pai pelas energias salutares e pelas bênçãos recebidas nesta noite. Que assim seja. Boa noite, amigos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Que Jesus nos abençoe. Chico Xavier, Chico, homem de fé.